Jovem sem habilitação que espancou, atropelou e matou outros 2 jovens vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O crime foi na madrugada do último sábado no Jardins Mangueiral. Ontem, amigos das vítimas fizeram um protesto pedindo justiça. Marcas da freada, do sangue e restos do carro ainda estavam na avenida principal do Jardins Mangueiral depois do atropelamento que matou 2 universitários. Douglas Araújo, de 21 anos, é um deles. Jovem, cheio de sonhos, estudava enfermagem. Aonde ele estava era só alegria. Mesmo se os amigos estivessem brigando, né? Se houvesse ali algum momento de discussão e tal, ele estava ali para sorrir, para dançar, para iluminar mesmo a gente, né? Porque a pessoa que ele era influenciava assim total. O outro atropelado é Daniel Barreto Batista, de 28 anos. Estudava direito. Era o dono deste carro preto que Fernando Salvador Souza Rodrigues, de 18 anos, teria roubado e atropelado os 2 amigos. Tudo aconteceu por volta das 4 horas da manhã, no sábado, depois de uma festa entre colegas de faculdade. Pelo que eu entendi, o Douglas, o outro rapaz, a outra vítima, ele falou com alguns amigos que chamaram outros amigos, que chamaram outros amigos. O que eu sei é que o Daniel não conhecia esse grupo de pessoas que depois aconteceu essa briga. A ocorrência foi registrada na polícia como falta de habilitação, furto de carro, evasão e homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Mas, para os amigos, a violência da batida e a alta velocidade do carro denunciam que Fernando teria matado os 2 intencionalmente. No domingo, os amigos protestaram em frente à delegacia no Paranoá. O delegado vai e diz que é crime culposo sem intenção de matar? Não, cara, como assim? Ninguém faz um ato daquele ali sem intenção de fazer mal para os outros, não, cara. Este outro jovem, que não quer ser identificado, estava na festa e viu quando o atropelamento aconteceu. Ele disse que Fernando não era parte do grupo de amigos e que não havia sido convidado para a festa e que a confusão toda começou depois que um celular desapareceu. A gente deu falta de um dos celulares, que era um do celular do Douglas, que foi o outro que faleceu. Ele disse que o celular era muito importante para ele, a gente precisava encontrar. Então nós ligamos para todas as pessoas da festa e disseram que aquele grupo de pessoas que chegou no final, eles poderiam ter levado o celular e eles estavam parados exatamente na porta do condomínio. O Daniel e o Douglas entraram no carro e eu fui atrás para poder ajudar eles. Depois de fugir, Fernando foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Ele foi levado para a carceragem da Polícia Civil. Em nota, a Polícia Civil informou que a tipificação do crime feita pelo delegado levou em conta os depoimentos apresentados no momento da ocorrência, mas que ao longo das investigações e diante de novos fatos, o próprio delegado ou o promotor podem alterar de culposo para doloso, quando há intenção de matar. E a água mineral ganhou um abraço simbólico neste domingo. A manifestação foi contra a decisão do governo Hollenberg de privatizar parte dos serviços do parque. Cerca de 80 pessoas participaram do abraço simbólico. A ideia era chamar a atenção sobre os pontos considerados negativos da concessão da área de uso público. O edital, publicado em abril pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, prevê a cobrança de serviços como ingressos, estacionamento de veículos, alimentação, lojas de conveniência, aluguel de bicicletas e exploração dos espaços do centro de visitantes. A concessionária que ganhar o pregão poderá administrar a área comercial do parque e terá que investir R$ 4,5 milhões em melhorias. Mas a associação alega que as determinações do edital são amplas e não trazem regras claras. Por exemplo, a empresa pode cobrar estacionamento rotativo, entrada separada nas trilhas e ainda usar o espaço para festas. Mais de 70% dos brasileiros são contra a reforma da Previdência. É o que indica uma pesquisa realizada pelo Instituto Datafolha, que também apresenta um panorama do atual cenário político do país. Voltamos a falar
ao vivo com Renata Dourado. Renata, quais são os dados dessa pesquisa? Pois é, Sérgio, no grupo de cada 10 brasileiros, 7 se posicionaram contrários à reforma da Previdência, mas esse número é ainda muito maior quando pesquisado aí no universo dos servidores públicos. Então, 83% dos funcionários públicos se posicionaram contrários à reforma da Previdência. Mesmo aqueles que são favoráveis à reforma também se posicionaram contrários a 3 pontos, 3 pilares dessa reforma, que são idade mínima para as mulheres se aposentarem de 62 anos, 65 anos para os homens se aposentarem, idade mínima também, e aquele tempo de contribuição, que no primeiro momento era de 49 anos, mas aí o governo bateu o martelo para 40 anos de contribuição, para aquelas pessoas que querem, obviamente, se aposentar com o valor integral da aposentadoria. Então, a gente lembra que essa reforma trabalhista, como já reforma previdenciária, como já foi dito aqui, está na comissão especial. A previsão é que seja votada nessa comissão especial, nessa semana, na quarta ou na quinta-feira. Depois vai a plenário, não tem ainda um prazo, uma data para ir a plenário, mas o governo precisa de 308 votos para aprovar em 2 turnos na Câmara, para depois ir ao Senado. Com relação à reforma trabalhista, 64% desses entrevistados disseram que acham que essa reforma vai beneficiar mais os patrões. Com relação a essa corrida presidencial, que o Instituto da Folha também ouviu isso, o ex-presidente Lula ampliou a liderança no primeiro turno com relação aí a possíveis candidatos. Claro que muita coisa vai mudar daqui até lá, até porque as pessoas nem se posicionaram ainda se são ou não candidatos. Mas aumentou nesse panorama aí descrito, aumentou essa possibilidade dele, essa liderança no primeiro turno. No segundo turno, ele venceria, só perderia se ficasse ele e a ex-ministra Marina Silva. Nesse caso, de acordo com essa pesquisa, a ex-ministra Marina Silva ganharia. Ao mesmo tempo em que aumentou aí, teoricamente, o número de votos dele, também a rejeição do ex-presidente Lula é muito grande. Ele tem 45% de rejeição, seguido do senador Aécio Neves, que tem 44% de rejeição. Já o presidente Michel Temer apresentou aí um percentual de rejeição de 64%. Sérgio, mas como a gente diz, ainda tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte. A política, a gente sabe que é como nuvens, né? Todo momento muda, mas esse seria o atual cenário. Se a eleição fosse hoje, por exemplo, de acordo com o Instituto da Folha, esse seria o cenário. Sérgio Amaral. Obrigado, Renata. Olha, gente, o que o país menos precisa nesse momento, né, claro, é de uma discussão ideológico fundamentalista. E o que mais precisa, ao contrário, é de uma discussão séria, isenta e que busque uma saída para os seríssimos problemas de caixa da União. O Brasil está indo hoje para o mesmo caminho por onde já passaram Espanha, Portugal, Grécia e outros. Vocês lembram? Um exercíciozinho rápido aí de memória vai fazer qualquer um de nós lembrar do noticiário de poucos anos atrás, em que a gente falava da quebradeira desses países. E a Grécia, então, numa situação muito pior. Todo mundo lembrar disso, né? Agora, não precisa ir longe, não, lá para a Europa, não. Aqui dentro do país, a gente vê a situação dos governos de estados importantes, como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, em situação de quase falência. O Rio atrasa salários, atrasou o 13º, né? O pessoal foi receber muito depois e parcelado. Aí vem aquela história, mas aí no Rio teve uma roubalheira danada, é só recuperar o dinheiro roubado que se ajeita, tudo se ajeita. Olha, é meia verdade, tá? É verdade que teve muita roubalheira, mas a recuperação desse dinheiro roubado ameniza um pouquinho só. O buraco é mais embaixo. Não dá para governo nenhum gastar mais do que arrecada. E na Previdência também é assim. Quando o Brasil era conhecido por ser um país de jovens, não tinha problema nenhum. Tinha um monte de gente contribuindo para garantir as aposentadorias de um pouquinho de gente. Mas à medida que o país vai envelhecendo e aumentando o número de aposentados e pensionistas, a conta não fecha. É aritmética básica. Não adianta fazer discurso fundamentalista raivoso. Quem é que gosta de perder dinheiro? Ninguém, claro. Quem é que gostaria de fazer uma reforma desde que essa reforma não atingisse sua própria casa, sua própria vida? Todo mundo. Mas aí, repito, a conta não fecha. E não adianta chiar. O país precisa ter uma discussão séria, madura, responsável. Sem isso, o risco é que o Brasil vire um grande Rio de Janeiro. E aí, ninguém vai gostar das consequências, né? Partos e qualquer atendimento obstétrico do Hospital de Sobradinho estão suspensos. O prédio passa por obras no sistema de esgoto e a maternidade teve que ser fechada. As pacientes devem recorrer ao Hospital Regional de Planaltina. A previsão é de que tudo volte ao normal em 30 dias.
A seguir, Vila Planalto completa 60 anos. A cidade mais antiga que a própria capital teve um fim de semana de festa. Band Cidade volta já.